Você sabia que o amor de Deus pode alcançar você hoje, agora, neste exato momento? Na palavra do Senhor, nos mostra que o próprio Deus deu seu único filho por amor de nós. E não importa se você esteja, não é que você seja, mas se você esteja vivendo uma situação contrária ao que a sociedade denomina de certo. Não importa se você está à margem da sociedade. Não importa se você está se sentindo rejeitado. Se você cometeu algum delito, se você fez algo abominável aos olhos humanos. Não importa, porque para o Senhor, para Deus, para o Todo-Poderoso, para aquele que criou os céus e a terra, basta você se arrepender, basta você reconhecer os seus erros e mudar e abandonar imediatamente. Não é falar, não, amanhã eu paro. Amanhã eu paro de cheirar, amanhã eu paro de fumar. Ah, só mais essa carteira de cigarro aqui que eu vou comprar. Ah, só mais essa transgressão aqui que eu vou fazer, depois eu paro, essa é a última. Não, meus irmãos. Quando a gente decide, quando o amor de Deus bate na porta do nosso coração, nós não podemos deixar para amanhã, deixar para depois. Mas o Senhor, Ele não pode fazer nada por você se você não der o primeiro passo na direção dEle. Se você não buscar Ele em primeiro lugar. Se você não decidir fazer isso. E aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, tem a passagem que é uma passagem muito linda. E ela é muito pregada nas igrejas, porque ela fala exatamente de uma pessoa que tomou uma decisão, uma pessoa que estava no erro, tomou a decisão de aceitar o Senhor Jesus, de conhecer o Senhor Jesus, se arrependeu dos seus erros, se redimiu dos seus erros e passou a servir a Deus. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que o publicano Zaqueu, o cobrador de impostos, o chefe dos cobradores de impostos. Ele ganhava uma porcentagem maior em cima dos impostos cobrados. Ele era mal visto por todo mundo, porque ele cobrava impostos além do que ele deveria cobrar, porque ele iria ganhar uma porcentagem maior. Com isso, ele enriqueceu e as pessoas odiavam ele, porque ele era uma pessoa que não deixava passar, tinha que pagar. E o que me chama atenção na história de Zaqueu, essa história, você querendo ler,
Ela está lá em Lucas, no capítulo 19. O Senhor Jesus, ele estava entrando na cidade de Jericó. Ali em Jericó, o Senhor fez muitos milagres. E por onde o Senhor Jesus passava, ele arrastava multidões. Muitas pessoas iam para ver os milagres dele e outras iam para que ele os curasse, os restaurasse, libertasse, enfim, iam ver o Senhor Jesus. Zaqueu, ele tinha estatura baixa, ele era de baixa estatura. A multidão cobria o Senhor Jesus, não dava para ele ver. O que ele fez? Ele subiu numa árvore, ele passou ali no meio da multidão, correndo, ele foi correndo, porque ele sabia que ali era o caminho que o Senhor Jesus ia fazer. Ele subiu numa árvore e ficou quietinho ali para ver o Senhor Jesus passar. Só que o Senhor Jesus, quando passou ali, ele parou, olhou para o alto e falou: Zaqueu, desce depressa que hoje eu quero ceiar com você. As palavras de Jesus é muito linda. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Isso nos mostra, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele conhece todos nós. Ninguém passa desapercebido aos olhos do Senhor. Não adianta você querer esconder o seu erro, não adianta você querer esconder o seu pecado, as suas falhas, as suas iniquidades, porque o Senhor Jesus conhece você e tudo que você faz. Então Zaqueu desceu correndo, desceu feliz, desceu depressa, porque ele viu que o Senhor o enxergou, que o Senhor sabia quem ele era, porque o Senhor chamou ele pelo próprio nome. Aí ele desceu depressa, as pessoas ficaram indignadas com aquilo, falando, aqui ó, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Como se aquela multidão fosse todo mundo super santo, né? Como se aquela multidão, todo mundo fosse sem pecado. Aí Zaqueu foi, o Senhor foi com Zaqueu, e ali a prova cabal do arrependimento de Zaqueu foi que ele decidiu restituir para todas aquelas pessoas que ele roubou, que ele tirou, 4 vezes mais. Ele decidiu restituir para as pessoas 4 vezes mais. 4 vezes mais. A restituição quadruplicada simbolizava seu compromisso em abandonar de vez o pecado, aquele erro, e seguir os ensinamentos do Senhor Jesus. E é isso, meus irmãos, que eu quero passar para vocês. Basta você ter atitude para ir ao encontro do Senhor, como Zaqueu fez. Zaqueu, com todos os erros dele, ele quis conhecer o Senhor. Ele quis dar o primeiro passo, ele deu o primeiro passo na direção do Senhor. E foi aquele processo todo, e o Senhor aceitou ele com todo amor, demonstrando empatia, demonstrando amor por ele. E é essa passagem de Zaqueu, meus irmãos, que eu quero deixar para você que está passando por alguma situação, que você venha se arrepender dos seus erros, se arrepender daquilo que você está fazendo que está prejudicando alguém, e que você se conserte e se volte para o Senhor. Fiquem todos na paz e com essa passagem, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.